E aí galera do YouTube, tudo bom? Oi. Bom, aqui é o primeiro vídeo do canal Xtudo. Que é o nosso projeto para 2016, onde a gente vai falar sobre vários assuntos, tais como Artistas, desenhos, séries, filmes, curiosidades e muito mais. Então, se você se interessou, já se inscreve aqui no canal para ficar por dentro desses e outros vídeos e dá aquele like também para ajudar a gente, tá bom? E compartilhe também. E também pode deixar pautas para os próximos vídeos aqui embaixo nos comentários. Valeu? Valeu! 広がる闇の中交わし合って革命のちぎり誰にも邪魔させるわけにはいかないから Ok galera, agora vamos falar sobre os 5 maiores vilões adorados da Marvel. Vamos lá! Nosso top 5 é o Doutor Destino. Ele não tem uma origem muito específica, o que a gente sabe é que ele era filho de ciganos. E sua mãe era uma feiticeira e seu pai era um líder do clã, digamos assim, dos nômades. Da aldeia. Da aldeia caso, deles. né? Do grupo deles. E os... E eles viviam sendo perseguidos constantemente. Isso foi um dos motivos que levou a sua mãe a invocar, fazer um ritual na invocação do demônio. Bom, eu vou falar uma coisa que eu conheço um pouco dele. Ele é uma das mais brilhantes mentes da Marvel, incluindo o Homem de Ferro, o Hulk, como o Bruce Banner, e o Hank, que é um Homem-Formiga, e outro, que eu não tô lembrado agora. Aí daí ele foi para os Estados Unidos estudar, de acordo com que ele era muito inteligente e tal. Aí ele foi com os monges fazer a armadura. Criar a armadura que no caso era para proteger ele dos pesadelos que ele tinha causado pelo demônio que sua mãe invocou quando ele era criança. Outra coisa que qualquer fã da Marvel sabe é que o Doutor Destino ele é um fã original do Quarteto Fantástico. Só que ele já enfrentou vários outros. Ele é praticamente o vilão inteiro da Marvel, que ele enfrentou Thor, Hulk, Homem de Ferro e Esse é o assim por diferencial diante. dele. Em vez de ele ser vilão só de um grupo específico, ele é basicamente da Marvel inteira. Agora vamos para o quarto lugar. A princípio, o Venom, por incrível que pareça, era para ser uma mulher. É isso mesmo. Uma mulher. A origem do Venom é simples. Os Vingadores estavam com algum problema, que eu não me lembro muito bem, e foram para outro planeta. E dentro dos Vingadores, o Homem-Aranha foi junto. Aí ele estava, de acordo com a HQ, ele estava um pouco com o uniforme rasgado, machucado e tal. Aí o Tony Stark foi e mandou ele pegar em alguma coisa, se eu não me engano. E lá, numa máquina. E dentro, na máquina tinha um simbionte, que no caso viria a ser o Venom. E daí eles vestiu rapidamente o Homem-Aranha, né? E ele passou a ter a própria teia e passou a ser 100 vezes mais forte do que o Homem-Aranha antes do Venom. Por isso que ele era tão agressivo. Devido à quantidade de adrenalina que o hospedeiro, no caso, né, necessitava para poder sobreviver. Por isso que ele ficou meio doido e tal. Com o tempo, o Peter foi percebendo que aquele coisa tinha vida própria, porque quando ele ia dormir, ele acordava no meio da cidade se balançando costeira. Aí ele foi falar com o Dr. Richards, Que é o Dr. Elástico. que é outro que era muito inteligente da Marvel, que eu esqueci de citar. E ele percebeu que os simbiontes eram uma forma de vida. De vida própria, digamos Isso. assim, um parasita que necessitava dele, que utilizava o corpo dele, certo? Isso, que para sobreviver precisa de um corpo. Até que com a descoberta do doutor, ele resolveu prender o parasita, no caso. E durante um blackout que teve uma certa noite na cidade, o parasita conseguiu fugir. Porém, ele continha as memórias do Peter Parker ainda, então ele foi atrás De outro hospedeiro, que no caso chamava Brock. Que era, quem assistiu o Homem-Aranha 3 é aquele repórter que ele fica com raiva e tal. Porque o Peter tomou o lugar dele no jornal, porque ele fazia mais sucesso e tudo mais. Enfim, ele achou a pessoa perfeita pra... Sim. Pois é, e como ele tinha lembranças do Peter, ele sabia quem era o Homem-Aranha de verdade e tudo mais. E como ele viu, ele sentiu o ódio no Brock. E no momento que ele se juntou com o Brock passou a saber que o Peter era o Homem-Aranha.
Então o seu ódio que já tinha pelo Peter só aumentou, porque o Homem-Aranha também, ele tinha um certo ódio, porque um dos trabalhos As fotos dele... de Peter fazia muito sucesso. que era do Homem-Aranha, entende? Exatamente. Isso causou muita raiva nele. Aí meio que acabou deixando de ser dois corpos, assim, um corpo só, entendeu? Como se o Brock com O Venom. simbiose Que é formou o Venom, que foi uma pessoa inteira, os dois com a mesma... se uniram. Ah, e lembrando que uma das fraquezas do Venom... Não, a maior maior fraqueza do Venom era o alta frequência sonora. Isso. Que foi mostrado 2 vezes no filme 3. Que quando o Peter queria se tentar rasgava a roupa e não conseguia, ele acabou chegando na igreja e começou a se bater no sino. Quando ele se batia, a roupa começava a se rasgar e sair. Aí quando saiu, caiu no Brock. Aí onde ele virou o Venom e foi falar com a Homem-Aranha e tudo mais. Aí no final o Peter pega aquelas estacas de ferro, digamos, sabe? E coloca no chão e começa a atacar. E o Venom praticamente sai do corpo do Brock. E isso ele acaba com o Venom, usando aquelas explosivas do filho do Venom. Agora vamos para o terceiro lugar. Então agora a gente vai falar do Magneto, que também era conhecido como Eric Magnus. As pessoas não sabem, ele foi criado no campo de concentração na Alemanha, na época que estava acontecendo a Segunda Guerra Mundial. Ele era um judeu. E seus pais também. Então ele foi o único que ficou no campo de concentração e seus pais morreram. Onde ele conseguiu fugir com uma colega sua, né, com uma amiga sua. Sua amada. Exatamente, que eles se casaram e tiveram uma filha. E essa filha morreu num incêndio. A partir daí foi que Magneto fez a primeira demonstração de seus poderes, digamos, publicamente. Aí ele sabe quem foi que fez o incêndio e vai se vingar. Sua mulher vê. E por causa disso, vê como ele era um monstro por controlar metal e tudo mais, vai embora. Só que ela vai embora grávida de dois filhos, que eram gêmeos. Vocês sabem com certeza quem é. Ou não. Aí, com o passar dos tempos, ele foi para Israel e foi aí que ele conheceu seu melhor amigo na época, o futuro maior rival, que foi o Dr. Xavier, onde eles começaram a discutir sobre o destino dos mutantes no mundo, onde o Magneto era totalmente contra, achava que era impossível os mutantes viver em sociedade com seres humanos. Ele achava que os humanos eram lixo comparado a eles, que eles eram deuses e muito mais. Já Xavier não. Ele acreditava que os mutantes podiam viver na Terra em paz com os humanos. Exatamente. Foi aí que eles acabaram virando inimigos, no caso. Rivais. Porque, como no desenho do X-Men Evolution e muitos outros, eles trabalham junto. Principalmente no próximo filme agora, que é X-Men Apocalipse. Que vão enfrentar o Apocalipse, que é um primeiro mutante de muito tempo atrás, tudo mais. Assista. Então, Magneto, sabendo dos poderes de seu Xavier, amigo, no caso, né, que virou seu arquirrival, ele conseguiu pegar um capacete, que era a prova dessas ondas cerebrais, que causava... não deixava ele ser dominado por algum telepata. Exatamente. Ele não era dominado por nenhum telepata, por isso que ele usa aquele capacete. E um ponto muito forte do Magneto, que todos gostam dele, é por ele ser aquele cara impiedoso e foda-se dos braços. Muito massa. E um dos poderes que eu acho muito legal da minha parte é que por mais que prendam ele num lugar sem ferro, só em plástico, mais como no filme 2 do X-Men, se chegar uma pessoa perto dele, ele consegue tirar o seu ferro do seu sangue e tirar, e fazer bolas com ele. Então, cara, que foda! Muito fantástico. Fugir de uma prisão de segurança máxima. Então, na minha opinião, esse é um dos poderes muito massa, que é do Magneto. Por isso que ele sai. E lembrando, pra quem não conhece, os seus filhos é a Wanda e o Pietro. Pra quem no caso conhece por outro nome, é a Feiticeira Escarlate e o Mercúrio. Feiticeira Escarlate é essa daqui, ó. Ai, gente, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, ó. Da primeira revista dos Vingadores, que foi? Aqui, ó. Comprei esse livro, é muito legal, eu gostei muito, muito mais. Bom, agora vamos para o segundo lugar. Deadpool, isso mesmo, um dos maiores vilões
que a galera por aí tá gostando. Principalmente agora com um filme que vai chegar no cinema, outro que aconselho a assistirem. Contando os dias. Bom, o Deadpool ele começou como um vilão na Marvel, na The New Mutants 1. E sua origem é meio simples. Assim, ele tinha sua mãe e seu pai, certo? E sua mãe morreu de câncer, 5 anos de idade. E o seu pai o violentava muito e maltratava. Espancava ele mesmo. E isso deixou muito perturbado. Até que o seu pai morreu numa briga no bar causada por Wade e seus amigos. E a partir daí ele participou do projeto Arma X. O projeto Arma X era para curar o câncer que o Deadpool tinha. Só que ele fez e deu certo, por um pouco período de tempo. Sendo que o seu fator de cura, não normalmente ativado, fez com que seu corpo piorasse o câncer e deixou seu corpo todo desfigurado e tudo mais. Sendo que também teve o lado bom. Além disso, o Deadpool ele começou a ficar mais perturbado ainda, mas teve seu lado bom. Ele teve um fator de cura gigantescamente poderoso, chegando a ser o segundo melhor da Marvel inteira. A Marvel inteira é o segundo melhor, só atrás do Hulk. Sendo que o fator de cura dele ainda não tinha sido ativado. Até que ele acabou matando um companheiro de equipe, o que demonstrou mais ainda a sua insanidade mental. Então ele foi colocado no hospício e foi aí que começou o projeto Deadpool. O projeto Deadpool nada mais é do que uns testes feitos com as pessoas que vivem lá no hospício. Tinha um doutor e seu ajudante, que o doutor não lembro agora, mas era Dio alguma coisa, era um nome muito difícil de falar. E seu ajudante, Ajax, que não gostava do Deadpool, pelo fato de ele fazer todos os testes, se ele sobreviver e ficar de boa. Até que um dia ele prendeu o Deadpool e arrancou seu coração. Sendo que o ódio do Deadpool pelo Ajax é tão grande que ativou seu fator de cura pela primeira vez. E o curou instantaneamente, praticamente. Daí ele foi e se vingou do Ajax, o matou e saiu do hospício. E quando ele saiu, ele se autoproclamou Deadpool. Daí a história de Deadpool. Pra quem não conhece, ele é um personagem da Marvel, que é o vilão, mas passou a ser um mercenário, um anti-herói. Ele só matava quem ele achava que deveria morrer. Daí, ele julgava o merecedor da morte. Senão ele não aceitava o trabalho. Então vamos para o primeiríssimo lugar. Até que sim, o nosso primeiro lugar, que é nada mais ou menos que Pra quem não sabe, o Loki é um super vilão inspirado na cultura nórdica, na mitologia nórdica. De acordo com a origem do Loki, ele era um gigante de gelo e foi adotado por Odin, que é o pai do Thor, que é o pai de todos. O pai de todos. Como ela acabou de falar, Loki era o gigante de gelo. Então Odin o trouxe para Asgard e criou como seu filho, sendo que ele tinha praticamente a mesma idade que Thor. Então eles cresceram juntos, mas sempre o Thor acima, como se o Thor sempre fosse melhor do que ele. Então o Loki não é um personagem ruim porque ele quer. Ele só quer provar que ele pode ser tão bom ou melhor do que seu irmão. Exatamente. A questão é que ele quer provar que ele tem todos os valores quanto o Thor. dele. Loki, vou falar um pouco do que eu também já sei sobre o Loki. Eu sei que o Loki ele é um mestre das artes marciais, ele luta muito bem. E principalmente ele é um mestre da magia. E o Loki, ele foi praticamente o motivo final para que os heróis da Terra se unissem e formassem os Vingadores. Como assim? Também tem nessa revista. E tem nessa revista, aconselho a ler, gente. Essa aqui são várias edições e uma só. Então. Isso aqui é um encadernado, tá? Não é caro, gente. É no máximo estourando R$20, tá? Muito legal. Vale a pena, vale muito a pena. E lembrando, o Loki, no seu cajado, possuía uma das 6 joias do infinito. Que é aquela que a gente já conhece, a que colocava na luva do Thanos e tinha um poder praticamente total de tudo. Bom, gente, esse foi o nosso top 5 dos vilões mais adorados da Marvel. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês deixem aqui no comentário que a gente responde vocês, tá bom? Deixa aquele like se você gostou. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Meu nome é Giovanni Lucas. Eu sou Laira Santos.
E esse foi o primeiro vídeo do canal X2. Aí a gente vai deixar o link das nossas redes sociais aqui embaixo, caso vocês queiram ficar por dentro de todos os assuntos que virão por aí. Então se inscreve no canal também e dá aquele like e compartilha com a galera. Se vocês quiserem assuntos de vídeos, deixem também nos comentários que a gente vai olhar um por um, tá bom? Então, gente, é isso.